Sejam muito bem-vindos, galera, a mais um podcast. E nós estamos com uma série especial aqui, diretamente do Conta Azul Com 2023, no Podcom, que é uma série onde nós estamos recebendo aqui influenciadores, palestrantes e também parceiros da Conta Azul e pessoas que vão agregar conteúdo para você poder entender como é que você pode transformar sua empresa contábil, entender um pouco sobre a jornada de transformação, de evolução de uma empresa. E não poderia ser diferente nesse nosso segundo episódio aqui, eu receber alguém que fez uma grande transformação e que eu conheço muito bem, sabe? Porque já faz algum tempo que nós estamos juntos aí, né, Amanda? É verdade, Anderson. Primeiro, obrigado, minha amiga. Eu que agradeço de estar aqui hoje com essa grande oportunidade de dividir com você uma trajetória que, para mim, é uma trajetória de muito orgulho. Com certeza. Obrigada. E uma das coisas que a gente sempre gosta de trazer para o nosso público é o elemento da inspiração, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tá presa na operação, ela tá presa no negócio dela, ela não consegue evoluir, ela não consegue transformar. E uma história muda tudo, entendeu? Da mesma forma também que você também se transformou. Então eu tenho plena certeza que vai ajudar muito a galera tudo o que você vai trazer. Mas eu quero dar alguns recadinhos antes para você. Primeiramente, ó, se você não deu o seu like ainda, olha, nós estamos uma super produção aqui, preparado aqui para poder entregar para você um conteúdo de valor, então deixe o seu like, isso é importante para nós aqui. E também dizer que aqui embaixo nós vamos deixar vários links aqui para você poder saber um pouco mais tanto sobre a Conta Azul, também conhecer mais de perto a Amanda, poder se conectar com ela e também conhecer um pouco mais sobre como que nós podemos, através da H Educação, ajudar a sua empresa a ter resultados, tá bom? Amanda, vamos lá. Por onde que a gente começa? Aliás, voltando um pouco ao tempo, né? Quando foi que nós nos conhecemos? Eu acredito que a gente se conheceu em 2016, 17. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Que foi numa época que a minha empresa estava vivendo uma transformação, ou querendo viver essa transformação. E já se chamava Grupo Rhodes. Já. A nossa empresa, ela nasceu em 78. Nossa, 78. 78. Mas 45 não foi você? anos. Obviamente Não que não, fui né? Que eu. você é jovem, eu né? sou jovem. Mas foi... iniciou em 78 com os meus pais. Seus pais. Mãe contadora, pai contador. E em 1990 a gente mudou o nome para o Grupo Rhodes. Boa. Que aí virou contabilidade, consultoria, auditoria. Boa. E aí a jornada está crescendo. Sim, na verdade. Os leques da contabilidade. Porque o negócio ficou bem parrudo, né? Muita coisa. E também isso traz um desafio, né? Traz Quer um lidar com tudo desafio. isso. Mas vamos voltar um pouco lá. Aí a gente se conheceu. Foi quando você esteve lá na nossa sede? Ou foi antes disso? Foi antes disso. Eu sou de Brasília, então teve um evento bem antes acho que da do Sim. evento Como existir, da Conta Azul existir, teve um evento em Brasília, onde você estava presente. Foi proporcionado acho que foi o SESCOM, o CRC, e falava-se sobre marketing. E aquilo me inculcou. Eu falei, o que alguém de marketing vai falar para contadores? E eu fui lá para ver para crer mesmo. Falei assim, gente, não estou entendendo. Foi pra achar defeito. Não estou entendendo isso aqui, mas Boa. se alguém está trazendo alguém de fora com conteúdo diferente, deixa eu ir lá. Boa. Então eu tive a oportunidade de conhecer nesse evento, que foi numa universidade lá de Brasília, e eu fiquei muito encantada com o que eu escutei, porque eu vi que fazia sentido aquilo que você estava falando. Porque a contabilidade, a gente não foi criado na universidade, na faculdade, para se falar de marketing. Isso é uma coisa que eu falava muito, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, a ideia era... o mercado contábil era muito tradicional, muito mais do que é hoje, né? Porque o mercado está totalmente transformado, mas era muito tradicional. E veio um cara falar de marketing. Quem é esse cara, entendeu? E aí, quebrar esse tradicionalismo, debater questões sobre o contador não pode vender, o contador não pode fazer marketing, o contador não pode fazer nada. E mudar todo esse paradigma era desafiador. Então, acho que aquela narrativa, né, de que você não aprendeu marketing na faculdade era uma coisa que foi muito importante. E eu só fui nesse evento porque tinha o viés da contabilidade. Porque se fosse só o marketing, não iria. Eu falava assim, não iria.
porque não é minha área, não é para mim. Isso é o que a gente sempre viveu. Então, uma empresa muito tradicional de Brasília, nós já temos uma história já sólida na cidade. E alguém falar de marketing, então vamos lá ver o que tem para acontecer. E muita gente ficou ali muito perturbada. Teve uma inquietação na palestra, no cafezinho. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? A gente tem que fazer marketing, a gente tem Provocativo. Foi bem provocativo. E aí, naquela época, logo em seguida, foi quando eu estive com a Conta Azul. Eu não conhecia a Conta Azul como contadora. Eu conheci a Conta Azul porque eu sou do Sebrae. Então, eu sou consultora financeira no Sebrae. Você ainda é hoje? Ainda sou. Ainda sou consultora Caramba. credenciada no Sebrae para pequenas e médias empresas. Então, eu conheci uma plataforma financeira onde me atraiu muito, porque eu vi ali que levava lá para a ponta, que era o empresário, soluções. Sair do Excel, isso tudo. Então, quando eu conheci a Com, vim num evento da Com, começou uma transformação. E aí eu tive o prazer de ir lá na Tactus para um curso. Aí foi um curso mesmo, uma imersão que você fez para direcionar. Aquela palestra que eu tinha escutado foi perturbadora. Eu falei, então eu vou para esse evento para entender como é que é o processo. Não é simplesmente o marketing, não é você fazer um post e está tudo resolvido. É muito mais que isso. E você vê, por exemplo, que é algo que continua no processo de transformação desde então, né? Você pegar aquele curso que nós dávamos naquela época, talvez 2017, 2018, e aí a gente vê hoje, por exemplo, ele é completamente diferente, né? Por quê? Porque o marketing evoluiu. Mas também o mercado contábil evoluiu. Competidores, tecnologia, desafios, gestão de pessoas. Ou seja, hoje a gente está falando de temáticas que nós não olhávamos muito para aquela época. Hoje, por exemplo, a gente fala sobre temáticas de liderança, experiência do cliente. Então, só que naquela época você já tocava nesses pontos. Sim, mas era muito embrionário, né? Era, mas foi provocador. Foi. Eu digo que foi um pontozinho ali de partida para a gente lidar da empresa da contabilidade, principalmente a minha, que é uma empresa familiar, de sair desse viés da indicação. Tem que ser alguém da indicação, da indicação, da indicação. E aí você vê que você tem muito mais poder que isso. Tem muito mais ferramentas que o marketing ele agrega, ele soma. E se a gente não tem essa base, a gente não se permite olhar lá para frente. Então foi extremamente necessário. O meu irmão, Carlos Rogério, que é perito da contabilidade, ele também esteve. Tem uma obra dele, né? Tem uma obra dele, o Perito e a Justiça. Que aí eu falei, você é contador, meu pai, Antônio Carlos, também é perito, é outra linha da contabilidade. O marketing que tem um cunho bem tradicionalista nessa linha, né? Tem, mas eu falei, vai assistir, vai lá no curso, para você destravar e aprender algumas coisas que são necessárias, que seja para vender um livro, que seja para vender uma obra, vender o conteúdo, vender cursos, vender o que for. Essa conexão junto com o marketing, a contabilidade, hoje eu entendo perfeitamente que andam juntos. Sim, total. E você falou sobre o Sebrae, né? Você como consultora lá, você lida com os problemas financeiros das pequenas empresas, né? E na outra ponta, né, nós temos a Conta Azul que atende, né, justamente essas dificuldades, né, fornecendo tecnologia. Mas, na prática, esse empresário precisa ter um profissional contábil para fazer esse hub para ajudar eles, porque sozinho, às vezes, ele tem dificuldade mesmo de lidar com essa tecnologia e conseguir fazer as coisas acontecer. Qual é a sua visão prática em relação a isso? Bem, eu estou no Sebrae há 11 anos e sempre tive aquele atendimento muito próximo do empresário, ali é um confessionário. A primeira coisa que eu sempre me fiz ali, a primeira pergunta é por que esse empresário sai da empresa dele para ir buscar o Sebrae? Todos esses empresários, com exceção do MEI, eles têm contadores. E tudo que a gente pergunta ali tem a resposta na contabilidade.
Então, eu sempre vi essa lacuna muito grande do empresário, a contabilidade ali fazendo o proforma, o que precisa, as obrigatoriedades, mas sem essa conexão forte com o empresário. Talvez a pergunta seria, não é porque ele procura o Sebrae, e a pergunta talvez seria, por que ele não procura o contador? Porque ele não procura o contador. E aí, quando ele vai até o Sebrae, que lá no Sebrae, exatamente, a gente lida com a parte consultiva, nós somos consultores, onde a gente abre o espaço ali para conversar, para entender, para saber tudo que o cliente está precisando, para depois levar soluções. E aí, quando a gente mostra para eles o caminho que está no financeiro, que os problemas dele de venda, muitas vezes, não é porque ele não tem o melhor vendedor, é que ele não tem o processo ideal de vendas, que vai refletir no faturamento. E aí é uma cadeia. E aí, quando a gente volta para a contabilidade, você precisa entender os seus números, você vai precisar entender o que é um balancete, um balanço, para você abrir uma conta, o que é uma DRE, o que é... Aí eles começam, ué, eu preciso de um contador que me informe isso tudo. Então, eu como contador, muitas vezes recebi ali do empresário, nossa, você nem parece contadora. Eu falava, Porque o gente, estereótipo do contador é completamente diferente da pessoa que completamente está ali diferente. prestando a consultoria no Sebrae. Então, era a contadora, nossa, você também é contadora, nem parece? Falei, tudo que vocês estão perguntando, o contador de vocês tem. Então, indo por essa linha, o empresário ele é muito carente de informações. Ele tem impostos a pagar, ele tem toda aquela folha de pagamento. Mas, de uma certa forma, o Sebrae tem um posicionamento forte de ser esse hub de apoio. O Sebrae está ali, as pessoas chegam até o Sebrae, você falou que vira um confessionário, você tem os consultores que ajudam, então o cara já tem na cabeça dele assim, cara, preciso procurar o Sebrae, eu preciso procurar o Sebrae. Não precisaria ter um processo de construção para ele mudar essa narrativa, eu preciso procurar o meu contador? Talvez ele não consiga entender que o contador é essa pessoa que pode dar essa informação, que está muito mais próxima dele, mas ele não consegue entender isso. O Sebrae diz que o Sebrae é a casa do empresário. É onde ele vai ser ouvido, é onde ele vai ser direcionado. Esse posicionamento é forte. Esse muito forte. O contador já não tem esse posicionamento nem com ele, nem com a equipe dele. Então ele deixa... Não tem um posicionamento de acolhimento, talvez, não tem, para esse empresário se sentir ali seguro em quem ele deve procurar. É claro que a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que nós, como contadores, recebemos muitas demandas dos nossos clientes para questões específicas, até o cara vai... Até coisa que foge da nossa área. O cara vai se divorciar, pede uma orientação, o cara vai comprar um imóvel, às vezes pede uma orientação e tal. Mas isso não está formatado de forma clara. Se torna muito mais do ponto de vista da amizade mesmo, quando ele tem essa conexão, mas não para entender que o negócio da contabilidade é muito mais do que a contabilidade. Isso, muito mais que a contabilidade. E eu vejo que não é que tenha que andar separado. Pode juntar essas forças. O Sebrae está ali acolhendo, está. Eu faço muito isso na minha empresa. O cliente precisa de um treinamento sobre gestão financeira. Eu vejo que a equipe precisa conhecer mais sobre processos administrativos. As pessoas calculam o imposto, mas não sabem o porquê, para quê, qual que é a consequência daquilo numa empresa. O Sebrae tem esses treinamentos. Então, eu faço as duas pontes, é uma soma. E o contador, ele não se vê nisso. Não quero entrar nessa seara administrativa. Não quero estar nesse lugar, não, deixa isso para o Sebrae. E, às vezes, até ele mesmo caminha. Não, vai se ver lá dentro do Sebrae. E eu vejo que é uma falha nessa comunicação da contabilidade, porque ele libera muitas oportunidades que estão ali na carteira dele. Mas aí você falou uma coisa importante, que é, você está há 11 anos ali no Sebrae como consultora. Para você chegar ali, você construiu esse background, né? Você foi evoluindo no seu conhecimento, você se preparou como ser uma consultora de fato. Hoje se fala muito sobre contabilidade consultiva, o pessoal coloca lá na empresa dele lá, que agora chamamos a empresa XPTO Contabilidade Consultiva. Mas esse processo de transformação para você ser de fato consultor, você acha que
está realmente como deveria ser ou ainda está faltando muita coisa na evolução do contador nesse ponto? Faltando. Quando eu me tornei consultora, eu entrei no mundo do Sebrae para aprender. Porque até para minha empresa hoje, que está completando aí 45 anos, eu deixei de ser um escritório de contabilidade para me tornar uma empresa, mesmo familiar. Mas foi com processos administrativos e aprendi muito com o Sebrae e N cursos. Quando você esteve em Brasília, o Sescom levou, eu falei, eu vou. Sim. CRC falou, eu vou. Sempre atenta para Sempre desenvolver-se, atenta às tendências ao que estava acontecendo. E aí teve um curso que foi Sebrae, junto com os conselhos do Brasil inteiro e o CFC, Conselho Federal. Era um curso que foi feito junto com parceria com o Sebrae, chamado Contabilizando Sucesso. Porque o Sebrae entendia que o contador ele tinha um poder e tem um poder muito grande para fazer essas empresas crescerem. Sair de pequena para médias e para grandes empresas. Então, era uma qualificação para o contador. Esse projeto durou pouquíssimo tempo. Eu fiz uma turma, faz uma pós-graduação, foi um ano inteiro. Sim. A gente só não falou sobre contabilidade. Uhum. Era gestão de pessoas, comunicação, marketing, tinha toda ali uma evolução dessas empresas, como que a empresa, a gente levava para dentro da nossa empresa e conseguia replicar isso para os nossos clientes. E esse projeto acabou por quê? Porque não fechava a turma. Há um desinteresse do próprio contador em conseguir buscar essa formação. Isso tinha subsídios do Sebrae. Sim. Então é algo que se comenta muito dentro do Sebrae. O poder que o contador tem, ele tem conhecimento, mas ele não quer aprender técnicas, aprender novas ferramentas para levar ali para o cliente. E o problema está na questão de ele estar preso ainda operacionalmente falando, ou você vê que o problema é mais abrangente do que isso? O curso esse do Contabilizando Sucesso eram, se eu não me engano, 9 meses. Primeira coisa que ele já falava, como que eu vou ficar fora um período do dia por 9 meses? Não é nem 9 dias, nem um final de semana, são 9 meses. Aquilo já era para mostrar que ele estava preso no operacional. Então, poucas pessoas conseguiam participar do curso inteiro, mas era já uma provocação. Então, eles não conseguem. E não. como você conseguiu participar? Dentro da nossa empresa, a gente teve muito forte isso. Alguém tem que ir para fora para aprender, para trazer aqui para dentro. Entendi. Então, Isso significa você se ausentar muitas vezes da operação, a galera tá ali dando esse suporte lá, no caso, seus próprios familiares que estavam à frente do negócio também. Total. Então, alguém vai ter que fazer um curso fora, o outro fica e segura as pontas. E aí depois você volta e você replica o que você aprendeu. Exato. Aí a gente faz o laboratório das informações. Ó, estamos trazendo isso. Vamos implantar. Os passos são tais, tais e tais. Então, isso eu tive desde sempre. Eu estou na empresa há mais de 20 anos. Então, era um processo, tanto é que eu estou aqui. Sim. Eu estou em todas as pontes. Pois é, exatamente. Então, ou seja, na prática você precisa ter um olhar para o mercado. Se você ficar preso ali dentro do seu negócio, da sua operação, somente na sua caixinha, o mundo seu é aquilo ali. Pode vir Só que está tudo acontecendo à sua volta. Pode e tem muita vir. gente que não sabe que existe uma Com, por exemplo. Tem muita gente que não sabe que existe o Marketing Contábil Summit. Quanta gente não sabe? E é uma realidade que a pessoa ela não se vê. Eu não me imagino lá. Eu não tenho tempo para isso. Mas tem tempo para trabalhar de domingo a domingo. Sim. Não poder sair com os filhos, não poder se divertir. O contador acha bonito falar, eu tenho 5 anos que não tiro férias. Se orgulha disso. Ele se orgulha porque ele foi ali, eu acho que na cabeça dele ele foi projetado, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Meu cliente não deixa eu tirar férias. E acha bonito. Então, você quebrar todos esses caminhos, eu vejo que é uma objeção muito grande que o contador tem. Outros profissionais, eles já têm uma libertação maior. Tá? Então, hoje eu sou mentora dentro da Conta Azul também, estou como contadora parceira orientadora como CPO, e eu vejo empresas, por exemplo, que estão aqui em São Paulo, que nem cogitaram vir para o evento, que precisou, dentro da mentoria, eu mostrar para ele a importância desses 3 dias,
o impacto e o crescimento que ele vai ter na empresa. Ele estava dedicando ali tantas horas para a mentoria, para aprender. Falei, mas você precisa viver toda essa energia. Você vai estar com todos os players do mercado. Mas talvez é o fato, por exemplo, que, beleza, você está ali recebendo uma mentoria, você tem a facilidade de você ligar sua câmera, começar, se der uma dor de barriga, você para mais cedo e pronto. E aqui ele vai ter que ficar 3 dias aqui. Na cabeça dele, ele fala assim, poxa, mas é muito trabalho, eu vou ter que sair, eu vou ter que ficar longe da família, eu vou ter que me hospedar, eu vou ter que ficar incomunicável, ficar sem WhatsApp, sem meu notebook, ou seja, ele só vê ali os fatores que acaba tirando ele daquele lugar que ele se sente seguro, que é a operação. Talvez essa virada de chave não é muito mais difícil do que a gente imagina na prática para essa pessoa? É difícil, mas eu tenho algumas provocações que eu falo. E se você adoecer? Boa. E aí? Você vai ter que levar os clientes para o hospital? Você não vai ter que parar? E se esse momento fosse agora? Então você vai esperar adoecer? Então você precisa se organizar. O dia tem 24 horas. Isso eu escutei de um mentor muito. Ele falou assim, o dia não vai mudar, o mundo não vai alterar porque você precisa se adequar. E aí vem a disciplina. Então, você quer mudanças na contabilidade, você quer crescimento, necessariamente você vai ter que mudar processos, adquirir conhecimento e replicar para a tua equipe. E não adianta, meu querido, você começar botando um funcionário se nem você comprou a ideia ainda. Tem que começar por você. Então, você vai, já se inscreva no evento tal, no curso tal. Nós temos hoje na nossa empresa, já no nosso orçamento, cursos. Que eles vão fazer. Todos. Curso tal, tal, tal. Tem que ser uma... Os gestores, eles vão fazendo os cursos, aquilo que também cabe à equipe, o que vai ser replicado, ou seja, tudo estruturado para que vocês possam se desenvolver. Porque nas mentorias falam assim, mas como é que vocês conseguem implantar? Eu não consigo fazer nada com a minha equipe. Falei, porque nem você está preparado. Como é que você vende uma ideia e quer que a pessoa compre aquilo, que ela viva, se nem você está disposto? Então, tem que começar por você, é o que a gente fez. Então, as implantações de tecnologias, implantações do que a gente tem feito na nossa empresa, eu tenho ido, sócios têm ido, equipe tem ido, e já virou já virou uma rotina mesmo. A pessoa, não, o que vai vir de novo? E eles estão abertos para fazer o que tem que ser feito. E tem um outro complicador, né? Você é mãe. E como é ser mulher, mãe, esposa, nessa jornada toda aí? Já me perguntaram aqui na Com, porque você chegou hoje? Falei, não, eu cheguei já tem 4 dias. Peguei o feriado, tinha aí Dia dos Namorados. Falei, não, eu vou me dar esse direito de curtir minha família. Minha família não, foi meu esposo, minha filha ficou. Tudo muito organizado. Qual a idade da sua filha? Maria Clara tem 10. 10 anos. E conseguiu deixar ela com 10 anos lá. 10 anos, ela já fica... Já virou a rotina também, ó, preciso viajar, preciso dar o meu tempo. Então, tá tudo muito, muito organizado. Eu acho que quando você quer, você tem a disciplina de organizar isso tudo. Tá? Então, eu sou mãe. Sim, sou mãe, sou responsável, levo minha filha para a escola, busco. Tem uma rotina normal de mãe. E essa semana inteira, a mamãe está em busca de conhecimento. Sim. Isso para ela é totalmente entendido, não tem nem... Porque a mulher e mãe, ela vive um processo de culpa o tempo todo, né? É a culpa da ausência, é a culpa... Trabalhar isso na cabeça da mulher e ter essa visão clara que você está colocando aqui não é simples, né? Isso acho que é um momento importante para você trazer essa sua experiência para as mulheres que estão nos assistindo aqui. As mulheres elas já sentem a culpa naturalmente. Eu acho que se ela falar, estou saindo de perto do meu filho, você carrega uma culpa. E isso precisa ser muito bem trabalhado, porque nós somos pessoas, ter o conhecimento, ter liderança, se você quer gerir alguma coisa, você também precisa saber que você é um ser individual.
Você precisa dos seus momentos. Então, eu sempre tive isso dentro da minha casa. Minha mãe também contadora, meu pai contador. Então, eles viajavam para os eventos. Então, eu aprendi desde cedo a respeitar o momento com os filhos, o momento com a família, o momento com a empresa. A gente já separou isso muito bem. Então, hoje, a Maria Clara, eu faço viagens internacionais. Hoje, eu participo do Clube de Mulheres de Portugal, levando a contabilidade, levando o BPO comigo, Interessante. levando toda essa história para 12 países. Ai, como é que você vai para Portugal? Vai ficar quantos dias? Fico 10 dias, fico 15 dias. Dá saudade? Muita. Total, claro que dá. Mas graças a Deus tem a tecnologia para a gente se ver, para a gente se falar. Mas a mulher ela precisa entender que ela tem caminhos a serem traçados. E ela precisa entender e se fortificar que é necessário ela se ausentar. Ela não está abandonando. Sim. Existe uma grande diferença nisso. Você está abandonando. Mas você passou por um processo para conseguir vencer essa culpa, vamos colocar assim? Passei. É a transformação que a gente tem do conhecimento. Eu procurei pessoas, procurei terapia. Terapia é vida. Uma terapia. Engana-se, eu só preciso de terapia quando eu estou com problema. Não, meu amigo, é para você evitar problema. Todo mundo precisa. Então, fica a dica, meninas. Sim. Procurem pessoas que vão te ajudar a se libertar dessa culpa que ela é natural da mulher, natural da mãe, da esposa. E eu consegui, eu acho que essa ascensão, eu tenho certeza. No momento que eu parei de me ver como a mulher, a mãe, de forma como se você não pudesse se lançar. Sim. E você perde oportunidades. Hoje eu tenho dentro do mercado de contabilidade, meus melhores amigos são homens. Eu sempre fui muito bem recebida no meio. Por quê? Porque eu me permiti. Uhum. Ninguém disse que eu não podia ir. Eu que não ia. Eu que não. Gente, não vou. Sou mãe, sou casada. Tem disso. No momento que você é segura do que você é, do que você tem dentro da sua família, tem isso. Então, acho que a mulher ela se priva das oportunidades porque ela tem algumas crenças ali que são limitadoras, sim. Sim. E uma coisa que eu percebi, né, de evolução nesses últimos anos é o volume de mulheres que vêm participar dos nossos programas e que se tornaram mentorandas dentro do meu programa de mentoria. Então, ou seja, isso é uma evolução muito significativa, porque no passado nós tínhamos praticamente um programa de mentoria que era só homens. Eu tive mais de 2, 3 anos ali que não tinha uma única mulher. Aí eu coloquei uma única mulher primeiro, né? Porque não tinha porque não posso chegar e sair caçando e trazer, né? Eu tenho que gerar um processo de atenção para que elas possam se sentir seguras ali, né? E aí veio uma, né? Ficou sozinha. Aí depois veio outra e fez uma companhia para aquela outra. Só que hoje eu olho para a turma, eu já vejo hoje turmas que já equalizou, né? E eu fico assim, para mim isso é incrível, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa continuar esse movimento de, talvez não sei se seria a palavra certa, empoderar, talvez isso leve para um outro lado que eu não quero trazer essa narrativa, mas de fortalecer as mulheres contadoras para estarem presentes num podcast, no palco do Summit, no palco do Com, no palco do Summit, para poder participar dos eventos, para poder incentivar, para servir de apoio para outras mulheres que também estão evoluindo e mostrar que a grande realidade é que a mulher consegue ser mais competente do que o homem, na maioria das vezes. É incrível o grau de competência que vocês têm naquilo que vocês fazem, dedicação, a capacidade de lidar com situações diferentes ao mesmo tempo. Você está aqui, ao mesmo tempo tá ali dando uma atenção para sua filha, tá cuidando das coisas da empresa, e o homem ele fica ali, cara. Se ele tiver um filho doente ao mesmo tempo que ele tá fazendo outra coisa, ele meio que fica meio travado com isso. Essa é a realidade. E para vocês não, né? Pra gente, eu falo que a mulher é igual um polvo, né? Um polvo. É um polvo. Ela dá conta de várias coisas. Eu até Sim, ficou bem. se você me permite. Se a mulher está na cozinha, ela coloca alguma coisa no micro-ondas, 1 minuto. Ela já foi atrás de outra coisa para fazer.
O homem ele vai ficar olhando, muitas vezes, aquele 1 minuto no micro-ondas para depois pensar no que ele vai fazer. Sabe o logo que em eu fiz seguida. hoje? Hoje de manhã, para poder, antes de vir pro Com, a Fernanda falou para mim assim: coloca o leite para esquentar no micro-ondas. Eu fui lá e coloquei o leite para esquentar. Só que no meio do caminho, meu celular fez um barulho tal. Aí eu coloquei o leite para esquentar. Só que eu não liguei o micro-ondas. Aí eu fui lá e responder a mensagem. Aí quando ela falou assim: você não colocou para esquentar o leite? Aí que eu me dei conta que eu não tinha feito isso. A mulher não, coloca o leite para esquentar enquanto ela responde Ela já fez o café, ela já tudo ao falou mesmo com a tempo, mãe, né? ela já deu bronca no filho, ela já É o fez um povo. monte de coisa em 1 minuto. É. Então, são comportamentos que são natos da mulher. Sim, porque de uma certa forma acho que a mulher sempre teve que lidar com essas múltiplas funções, diferentemente talvez do homem, e talvez acho que também tem a característica própria que a mulher também tem um certo facilitador em relação a lidar com tudo isso, né? E aí é a coragem. No evento que eu falei, que eu estive lá na Tactus, eu me recordo que nós éramos, eu acho que em torno de 25 pessoas. Uhum. Nessa turma, nós éramos 5 mulheres. Você falou que agora já está equalizando. Total. E essas 5 mulheres que estavam lá atrás, eu tenho hoje amigas que estão comigo, embaixadora, que também é CPO, Tá vendo? a Rosilda Camargo sentou do meu ladinho. Então a gente vê Grande assim, Rosilda. uma vai, a partir do momento que você tem a coragem de se permitir estar ali, uma tá indo, bora, vamos junto, carrega a outra. Assim a gente, a mulher também tem isso, de encorajar a outra. A partir do momento que você se propõe a ir para uma sala dessa, aprender. Sim. Então o curso estava ali. Vamos, vamos. Só que a mulher ela nem se propõe a fazer uma inscrição, Sim. a pegar um avião, a viajar. Teve eventos da Com que eu vim, eu pediram para alguém tirar fotos minhas. Você tá sozinha? Sim, eu tô sozinha. Você não veio por ninguém? Você não veio pro seu marido? Não, eu não vim pro meu Porque a marido. sua vida depende do marido, né? Na cabeça das pessoas. Então, eu vi grupos de mulheres também se perguntando: nossa, estranho esse comportamento. E não é estranho. Isso é a coragem que a mulher precisa dar. Porque, né? Com o homem não tem esse mesmo pensamento. Ninguém Né? perguntaria para o homem: você está sozinho? Então, existe também eu digo ali, um freio de mão puxado da própria mulher. Sim. E quando alguém vai, elas acham estranho. Então a gente precisa quebrar muita coisa. Tá, e até a gente foi para esse lado. E que dicas práticas você dá então para essa mulher quebrar isso? Eu digo, procure ajuda, tá? Eu consegui muita coisa através, destravar muito por conta da terapia. Porque a mulher, a menina, desde cedo ela é tratada como uma princesinha. Ah, não faça isso que isso é coisa de homem. Não brinque assim porque você vai se machucar. Então a gente meio que cresce como um bibelô. Tem um lado bonitinho dessa história, Delicado da história, mas tal. tem travas ali na frente que você não se vê perto dos homens, você tem medo. Então, quando eu entendi isso, felizmente, tem muito tempo, a mulher aprender a saber que ela tem um papel na sociedade, que ela não não vou nem entrar nesse papo, mas o assédio, elas têm medo. Uhum. Eu sou casado, o que vão achar? O que eu tenho filho, eu não posso estar. Uhum. Então é destravar isso. Quando você destrava e você pega todas essas características femininas que nós temos de poder, de fazer, de organizar e levar para o mundo corporativo, o caminho ele vai do impossível, né? Sim. A gente começa a transformar mulheres em líderes. E se você não tivesse feito essa mudança lá atrás, você acha que a Amanda de hoje estaria muito distante do que ela é hoje? Estaria. Porque depois que acontecesse, vamos destravar, você pode ir, você pode estar, e você vai estar junto dos melhores. Eu não temo estar numa mentoria, eu não meço esforço para estar num evento. Não tem mais essas travas. Então, não tenho dúvidas que eu poderia estar em outro lugar se eu não tivesse me deixado, me permitido tomar atitudes, sem culpa. Sem a culpa. Por outro lado, também, esse destravamento traz nas pessoas que estão à volta dessa mulher também ali
que as coisas mudam. Você teve que lidar com isso? Talvez assim, o próprio marido, ou familiares, ou até na própria empresa, ver essa mudança do seu comportamento, isso trouxe alguma coisa diferente? Foi construído. Foi Não uma foi uma coisa que você. construção. Não, não foi assim, nossa, Amanda mudou da água para o vinho. Não. Foi gradativo. Pô, E o bom é que as pessoas foram me acompanhando. isso é importante. Foram me acompanhando, foram sentindo. Ela tem propósito, tem metas. Quando você tem isso tudo muito bem traçado, você vai alcançando. Algumas pessoas a gente tem que deixar para trás, Faz porque parte. faz parte, não vai acompanhar o teu ritmo, os teus propósitos. Hoje, na minha equipe, eles falam muito sobre liderança e não chefia. Ó, Os meus funcionários, a grande maioria são homens, onde a gente tem trocas, onde a gente tem liberdade para conversar coisas que eu acho que no passado eu teria, não sei se isso aqui eu poderia conversar. sim, Ficou um papo muito mais aberto certo. com essa líder, Ó, e não a chefe, e não muito menos a filha do dono, ó, porque eu tive que me qualificar. total. Isso os meus pais disseram desde sempre. Você quer ser respeitado no mercado, você tem que ter conhecimento. Tem que ter a liderança construída. Então, mas foi nada radical. Foi, mas eu estou falando de anos e anos. Então, ou seja, para você que está acompanhando todas as dicas aqui da Amanda e que se identifica com isso, né? E muitas mulheres se identificam, por isso que eu tô entrando mais nesse ponto, porque eu acho que mulheres como a Amanda, dentro da contabilidade, serve de exemplo para vocês que estão buscando essa transformação. Mas a transformação, às vezes, quando tem um despertar, ela não precisa ser dessa forma, né? Tipo, virar da água para o vinho, mas você vai se transformando aos poucos, você vai construindo isso. E quando você pensa até que a própria Amanda falou sobre terapia e tal, é uma coisa, por exemplo, que é um jogo de longo prazo, né? Não é uma coisa que você resolve, né, da noite para o dia, mas isso muda o seu jogo da contabilidade. Isso muda o seu jogo, porque olha, eu vejo lá na Tactus, as nossas principais líderes são mulheres. Os maiores times que nós temos de liderados são liderados por mulheres. Os nossos liderados têm como líder mulheres, que é a Fernanda, que é a Bruna, que é a Mônica, que estão ali liderando, né, principalmente falando de sócias, o nosso time operacional, que hoje corresponde ali a cerca de 80% do nosso time. E são 3 mulheres que estão liderando esse time todo. 80% do nosso time, da nossa empresa, é liderado por mulheres. E as 3 estão muito bem ali naquilo que elas fazem, elas se dedicam, elas conseguem ter o respeito, elas estão presentes aqui no evento, ou seja, esse é o jogo. Então, se permitir evoluir, se permitir sair ali da sombra, de ficar, às vezes, num papel ali que é um papel secundário e assumir o protagonismo do seu papel dentro da contabilidade e dentro da sua empresa contábil e como pessoa também, né? Além da terapia, eu também somo nessa receitinha as mentorias. Eu Isso ajudou. procurei muitas mentorias. Facilitador hoje quer você ter mentorias online. Uhum. Se tem a dificuldade de deslocar, eu fiz mentorias que duraram 6 meses. E eu fiz isso comprando mentorias online. E tinha os eventos ali gravados, desculpa, os online e os cursos gravados ali. Sim. Mas aquilo foi uma construção que falava, não, então não tem problema de tempo, não consigo me deslocar, não é isso. Então, essas mentorias também me ajudaram muito a focar nessa mulher líder. Quando a mulher ela se torna uma líder, essa preparação, a gente tem que trabalhar muito esse psicológico, porque vão vir cobranças, vão vir pessoas que às vezes tem um estranhamento, sim. Você não era bem assim, foi mudando, mas aos pouquinhos a gente vai mudando ali o nosso comportamento. E a mulher ela tem uma característica que eu acho muito interessante. A mulher tem assim, missão dada, missão cumprida. Quando ela se propõe, quando ela entende que ela é capaz, não tem ninguém, nada que faça ela desistir. Então, é soltar esse freio de mão mesmo, procurar qualificação. Eu acho que sem a qualificação, você falar que vai ser uma líder, você falar que vai ser uma embaixadora, que você vai... Não é falar, você tem que
ter as ações para chegar naquele caminho. Então, quando a mulher consegue entender que existe o processo, e se ela seguir esse processo, ela vai se sentir confiante, ela vai. E ela mostra que ela tem a capacidade. Então, tudo vai ali na coragem. Na coragem de começar, na coragem de se permitir. Olha, incrível. Galera, quero agradecer vocês aqui. Vou deixar alguns recados aqui antes de a gente concluir. Para você se conectar com a Amanda, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui como que você pode se conectar pelo Instagram da Amanda, enfim, acompanhar o trabalho dela. E, de repente, também, se você precisa de um direcionamento, ela também atua como CPO, então isso vai te ajudar, né? Que é um programa que ajuda você a destravar a sua empresa contábil na parte de tecnologia, transformação e você ir para o digital. Também eu vou deixar aqui no link para você que quer se tornar um parceiro da Conta Azul, para você poder entender um pouco mais sobre o programa de parceria. Se você não participa do COM, se você não esteve no COM, ou se você esteve aqui, depois do segundo momento teve acesso a esse conteúdo aqui e quer saber um pouco mais, então clique nesse link para você saber. E também vou deixar ali o link da H Educação para você poder conhecer mais de perto os nossos programas. Nós temos programas de imersão de marketing e vendas, que foi um programa que a própria Amanda fez, que ajudou naquela transformação dela lá atrás. Programas de liderança, programas de gestão de empresas contábeis como um todo. Enfim, tem bastante coisa ali para você poder buscar aquilo que você precisa em termos de conhecimento para você jogar um outro jogo. Além de uma mentoria, que é um programa de longo prazo, onde você fica um ano junto com um grupo, com encontros presenciais e online, que vão ali ajudar você nesse acompanhamento muito de perto, que é o único programa onde eu, pessoalmente, estou dedicado ali para poder acompanhar os meus mentorandos. Amanda, gostou do papo? Ah, uma delícia. Você vê que a gente não conversa nada, a gente fala, só senta e vamos conversar, né? Qual o tema? Abre o microfone e começa. E vamos. É gratificante. Bom. Adoro estar nesses momentos. E só para a gente complementar isso tudo, quando você se propõe estar nesses movimentos, de estar com pessoas que vão falar outra língua, você vai vendo que o seu núcleo, as suas amizades, a tua prosperidade, ela vai vindo como consequência. E não como uma finalidade, mas é uma consequência do conhecimento. E eu quero aproveitar também esse momento aqui para poder deixar a minha admiração por você, expressa aqui para a galera, porque desde o primeiro momento que a gente foi começando a se conhecer, eu vi você uma mulher muito forte, eu vi uma pessoa assim que realmente muito decidida, e sabendo tudo que você contou aqui, enfim, vendo você tratar com tanta facilidade esse nosso podcast aqui, então a minha admiração só aumentou a partir de hoje. Obrigada. Muito você obrigado. Faz parte dessa construção. Tamo junto, tá bom? É isso, galera. Assim nós terminamos mais um podcast aqui para vocês e nos encontramos no próximo episódio.